Olá, amigos do LAC Concursos, estamos aqui para a última dessa bateria que foram várias aulinhas pequenininhas, né? Algumas até muito rápidas, assim, eu falei um drops, né, de atualidades. Eu deixei essa aqui para o final porque essa aqui aconteceu há pouco tempo, certo? Chocou muito, uma coisa muito triste, tá? Mas a gente vai ver um desdobramento dela aqui, ó. É a tal história, não é uma coisa só. Você pode ter várias coisas dentro do mesmo assunto, com desdobramentos, até mesmo aqui no Brasil. Mas vamos lá, é o caso dos ataques, dos atentados terroristas, né, na França, principalmente contra o Charlie Hebdo. Então, para a gente começar, vamos lá, pessoal, sem querer chocar, tá? Certo? O policial está atingido ali, né? E o cara vai e... pau, já foi. Perceba uma coisa estranha, moçada. Um dia normal em Paris, certo? Nenhum carro na rua, o carro deles parado, não parou ninguém atrás, não chegou, nada. Tem mais uma vítima caída ali no canto, certo? Muito bem, isso aqui a gente acompanhou nos telejornais, certo? Com muita tristeza, claro, que foi o ataque ao jornal francês Charlie Hebdo, né? No dia 7 de janeiro de 2015, o escritório foi invadido por 2 terroristas fundamentalistas, treinados na Al-Qaeda do Iêmen, né? Said e Sherif Kouachi, certo? Que atacaram o jornal, já tinha sido atacado em 2011 por uma bomba incendiária e fizeram 12 mortos e alguns feridos lá dentro. As caricaturas do profeta Maomé e algumas edições satíricas, como a Sharia Hebdo, para quem não se lembra, Sharia é a lei islâmica, que satirizava o islamismo, são apontadas como as principais causas do ataque, certo? Posteriormente, aqui são as vítimas fatais, né? Jean Cabou, Stéphane Charbonnier, Philippe Honoré, Bernard Veliac, Volinsky, Georges Volinsky, Bernard Marie, Elsa Kayat, Mustafa Ohad, Michel Renaud, Frederico Boissot, Franck Brinson-Larrault, Ahmed Merabé. É bom lembrar que desses 2 aqui, 2 são muçulmanos, esse policial e esse corretor do jornal. São 2 muçulmanos aqui, certo? Um judeu. O Charbonnier era judeu, certo? Não sei se é o Volinsky, talvez pelo sobrenome, não sei. Certo? Muito bem. Foram as vítimas fatais no ataque, aqui a ocupação de cada um. Um era convidado, visitava o jornal a convite, o Cabou tinha convidado o Michel Renaud para visitar o jornal e ele faleceu durante o ataque. Muito bem. Moçada, nos dias seguintes, e após a identificação dos atacantes, dos terroristas, a polícia passou a caçá-los, a persegui-los, certo? E no dia 9 de janeiro, eles foram cercados numa instalação industrial em Dammartin-en-Golle. O cerco durou aproximadamente 9 horas. A polícia invadiu o local e matou os 2. Existiam algumas pessoas dentro da fábrica lá, inclusive até o gerente chegou a dar lanche e tal. Os caras libertaram, não mataram, libertaram o gerente, certo? Tinham outros funcionários escondidos e eles foram mortos pela polícia e depois a Al-Qaeda do Iêmen assumiu a autoria do ataque, certo? Então isso aqui foi o ataque ao Charlie Hebdo, tá? No outro dia, dia 8 de janeiro, certo? Após o ataque ao Charlie, os irmãos Kouachi foram mortos no dia 9. Após o ataque ao Charlie Hebdo, no dia 8, um homem chamado Amedi Coulibaly, certo? Atirou e matou uma policial e feriu um varredor de rua em Montrouge, que é um subúrbio de Paris. No dia seguinte, o mesmo homem invadiu um supermercado kosher de cozinha de comida judaica no bairro de Porte de Vincennes, subúrbio de Paris, em Paris. Matou 4 pessoas e fez reféns. A polícia invadiu o local, matou o terrorista e libertou os reféns. O jornal britânico The Guardian alega que conseguiu uma entrevista por telefone com Coulibaly, onde ele diz que cometeu esses atos para defender os muçulmanos oprimidos, principalmente na Palestina, e que escolheu um restaurante kosher justamente para atingir a comunidade judaica. A namorada dele, que passou a ser também perseguida, procurada, Hayat Boumediene, o governo turco confirmou que ela atravessou para a Síria, a fronteira turca para a Síria, no dia do ataque, certo? Ela já tinha fugido, certo?
Então, mais um fundamentalista islâmico, certo? Um terrorista, uma foto armada, tá? Que cometeu um ataque e matou 4 pessoas, ao todo 16 pessoas mortas, né? Entre os civis, Charlie Hebdo e o supermercado Kosher. Pessoal, é claro que isso aqui é fundamentalismo islâmico, tá? O pessoal aponta a questão do fundamentalismo, né? Para a razão desses ataques, a questão das caricaturas do profeta Maomé, que são coisas proibidas, se eu não me engano, é uma parte chamada até o Efraim, professor querido, professor Efraim Cuco, me mostrou isso hoje, é o que eles chamam de Hadith, que é uma compilação de leis feitas após a morte do Maomé, que proíbe a representação dele, porque no Alcorão está dizendo que Alá fez tudo e nada é igual a ele. Maomé, então, ele não pode ser representado. Maomé também parece. Depois veio esse negócio de Maomé. Se bem que o Efraim falou para mim que ele vai fazer um trabalho em que ele apresenta algumas tapeçarias persas em que há a representação do Maomé nas tapeçarias. Mas eu não sei se isso é anterior ou posterior a essa Hadith, essa compilação de leis, certo? Não é do meu profundo conhecimento, não tenho aprofundamento sobre isso. Mas é uma coisa extremamente triste, certo? É terrorismo, absolutamente condenável, nada justifica, certo? Um assassinato, tá? Tirar a vida de outra pessoa, uma questão religiosa, fundamentalista, tá? Mas eu só queria lembrar uma coisa, tá aqui o ataque, foi isso aqui, os episódios em si foram esses. Eu só queria lembrar uma coisa. Esse moço aqui, loirinho aqui, olho azul, bonitinho, ele sozinho matou 76. Só ele. Só ele. Lá na Noruega, 2011, ele matou 76 pessoas. A maioria das pessoas que ele matou era o quê? Cristã. Eram cristãos. Podia ser protestante, católico, sei lá o quê, mas a maioria era de cristãos. Certo? Beleza? Tudo bem? E o que ele era? Cristão também. É cristão. Certo? E matou outras pessoas. Pô. Islamofóbico. Citou até o Brasil de forma pejorativa, dizendo que o Brasil não tinha uma raça definida, que é um país miscigenado, tal e coisa. Certo? Nos escritos dele. Tá ok? Beleza? E, com todo respeito, moçada, tem o julgamento dele, né? Vocês me perdoem, rapidinho. O pessoal não está parecendo que ele demonstra muito arrependimento, não, hein? Embora ele já tenha sido analisado por junta médica, sei lá o quê, laudo psicológico, essa coisa toda, diz que parece que ele tem algo, mas o cara está aí, ó. Continua do mesmo jeito. 3 anos de cadeia, certo? E cristão. Cristão. Tem fundamentalismo cristão, por que não? Por que não? Não sei o que deu nele para matar essas pessoas, para ele estar dizendo que a Europa corria o risco de virar uma coisa islâmica e tal, o cara islamofóbico. E aí? Fundamentalismo cristão, quer dizer, o cara matou. Nas cruzadas, a turma matou em nome de Jesus Cristo, pô, na Inquisição também. Torturavam em nome de Jesus, da igreja, sei lá o quê. E aí? Quando que foi dito que era para ser assim? Nunca. É claro que eu estou falando de gozação, mas no Código da Vinci, aquele monge albino mata a gente lá, uai. E aí? Certo? Estou dizendo que foi assim, mas é ficção. Mas, e aí? Fundamentalismo cristão também existe. Certo? Beleza? Fundamentalismo judaico também. Ora, quem que matou o primeiro-ministro de Israel? Quem que matou o primeiro-ministro? Um judeu. Quem que matou ele? Outro judeu. Igal Amir. Certo? Um cara de direita, ortodoxo, sionista, que não aceitava acordos de paz com os palestinos, pô. Não tem que devolver terra para palestino. A Palestina é a terra prometida. A terra prometida por Deus lá no topo do Monte Sinai para os judeus, o povo escolhido de Deus. Ele tem que devolver terra para palestino, o quê? Pô, para com isso. Agora está conduzindo o processo de paz, mata ele. Em nome de uma crença, de uma fé. E aí? Quem que falou que fundamentalismo religioso tem um lado só? Então aí é uma coisa complicada. Por quê? Porque os atentados foram cometidos e são absolutamente criticáveis por terroristas, fundamentalistas islâmicos, fanáticos. Pessoal, pelo amor de Deus, a gente tem que ler para conhecer. Eu nunca li a fundo, mas pelo que eu já li, o Islã não prega matar ninguém.
O Islã tem algumas coisas que para nós podem parecer esquisitas. Jejuar no mês do Ramadã, não pode comer carne de porco, rezar tantas vezes ao dia, acho que 5 em direção a Meca, visitar Meca pelo menos uma vez na vida. Nenhum cristão é obrigado a visitar Jerusalém. Nenhum cristão é obrigado a rezar tantas vezes ao dia em direção... Não, são coisas nossas e coisas deles. Agora, não existe passagem no Islã em que se prega a morte, tem que matar. Não tem no Alcorão. Eu falei no Islã, perdão. No islamismo, no Alcorão. Não tem. Se eu não me engano, eu estava lendo isso outro dia. Se você pegar no Levíticos, acho que é 24, está lá no Levíticos, tem uma passagem que fala de condenado à morte. Na Bíblia tem, no Antigo Testamento. Mas não estou dizendo que por isso está errado. Eu, pessoalmente, a minha parte preferida é o Novo Testamento, porque tem Jesus. Certo? Jesus é um cara legal. A mensagem dele é linda, inegavelmente. Agora, tem gente que no fanatismo, certo? Aquela coisa do fanático, o cara vai. Por quê? Porque ele acha que está sendo ofendido na fé dele. Que está sendo desrespeitado. Pessoal, 10% da população francesa é muçulmana. 10% é muçulmana, é a segunda maior religião da França. Certo? E nem por isso os muçulmanos saíram atacando o Charlie Hebdo. Esses caras são fanáticos. São fundamentalistas. E a razão que eles encontraram para justificar o ato deles foi essa zombaria, essa sátira ao profeta, etc., que levou a esse ato absolutamente condenável. Certo? Ou seja, para eles foi um desrespeito que gerou o quê? Ódio. Agora, não justifica. Certo? Só que aí, os ataques, a gente já falou de fundamentalismo judaico, cristão, muçulmano, os atentados a gente viu, só que aí vem uma coisa que precisa de um debate também muito sério. Certo? E aí a turma está aproveitando, de certa maneira, algumas pessoas, para desvirtuar. Que é o seguinte, aconteceram os atentados absolutamente condenáveis, não estou defendendo ninguém aqui, gente. Os caras são terroristas, fundamentalistas islâmicos. Nada justifica um assassinato. Certo? Beleza? Agora, depois que aconteceu a comoção, você sabe que é muito complicado você tomar uma decisão, você adotar uma postura, papapá, no calor dos acontecimentos, porque a emoção fala mais alto que a razão. Isso aí tem que ser até elogiado no presidente François Hollande. Aconteceu tudo o que aconteceu, a França ficou toda comovida, foi uma comoção mundial, certo? Mobilização, papapá, mas em nenhum momento ele adotou uma postura de agora vamos fazer uma lei para isso, uma lei para isso. Não, não. A França continua sendo um país dos franceses, sejam eles judeus, cristãos, muçulmanos, que estão lá dentro. Adotar medidas de exceção, é agir com a emoção, no calor da coisa, para jogar para a plateia. Então ele está mantendo um equilíbrio muito bom nessa hora. E deu até declarações muito sensatas de não criminalizar a religião islâmica. Agora, isso aqui foi uma outra coisa que apareceu, que a turma tentou, já jogou. Foi um atentado à liberdade de expressão. Pessoal, presta bem atenção. O Charlie Hebdo, o que é o Charlie Hebdo? Vamos lá. Charlie Hebdo é um semanário francês, certo? Que vocês me perdoem, porque eu também vou falar por mim. Com todo respeito, meu concursando, fala para mim que você conhecia o Charlie Hebdo. Talvez você já tenha ouvido falar, mas fala para mim que você acessava constantemente o Charlie Hebdo, que você é leitor assíduo, que o Charlie Hebdo tinha peso, certo, no mercado midiático internacional, na imprensa, uma publicação de relevância. Pessoal, 50 mil exemplares por semana. 50 mil exemplares por semana. Certo? Veio de uma revista chamada Araquiri, que tinha sido banida, foi extinta lá atrás, parou de ser publicado numa época, ressurgiu em 92. Eu conhecia Charges, eu nunca tinha ouvido falar de Charlie Hebdo em termos de ser leitor, nunca, nunca. A maioria dos brasileiros nunca tinha ouvido falar nele. Da comunidade mundial, nunca tinha ouvido falar. Poderia ser mais conhecido na Europa. Ninguém conhecia. Certo? E na definição do pessoal aqui, a fonte é a Wikipédia. Vamos lá.
Semanário francês que se caracteriza por desenhos, charges, caricaturas, polêmicas e piadas. Irreverente e estridente, não conformista no tom, a publicação descreve-se, acima de tudo, secular e ateia, de extrema esquerda e antirracista, publicando artigos sobre a extrema-direita, especialmente a Frente Nacional, da Marine Le Pen, a religião, catolicismo, islamismo, judaísmo, política, cultura, economia, etc. De acordo com seu editor, Stéphane Charbonnier, o ponto de vista editorial do Charlie Hebdo reflete todos os componentes da esquerda, pluralismo e até mesmo os abstêmios. Isso aí eu peguei e pensei na Wikipédia. Isso aí o próprio editor aqui definindo o jornal. Isso é o Charlie Hebdo, na visão dele. Certo? Muito bem. Jornal irreverente, papapá, satírico, tal, define-se de extrema esquerda, ateu, certo? Muito bem. Pessoal, essa é a linha editorial do jornal, certo? Ele pode seguir essa linha editorial. Tá ok? Beleza? Agora, veja bem. Charges do profeta Maomé. Aqui você vê o pênis de Maomé, certo? O testículo, aqui o ânus dele, e aqui nasce uma estrela. Maomé, nasce uma estrela. Está aqui. As charges do profeta Maomé. Certo? Beleza? Muito bem. Aqui. O filme que está incendiando o mundo muçulmano, que incendeia o mundo muçulmano. E meu rabo? Vocês gostam do meu rabo? Maomé. Certo? Beleza? Aqui, ó. A confecção do filme escandaloso sobre Maomé. Você tem certeza que Maomé teve relações sexuais com uma cabeça de porco? Eu não tenho meios de pagar uma prostituta de 9 anos, cara. Quer dizer, um filme em que Maomé vai ter relação sexual com uma cabeça de porco. E ele vai fazer isso porque o cara não tem dinheiro para pagar uma prostituta para ele. Certo? Maomé. É duro ser amado por merdas ou filhos da... Desculpa a expressão, eu sei que o professor pode até me falar, mas é a tradução que está escrito aqui. Filhos da... Beleza? Muito bem. Pessoal, são charges. Certo? A maioria da comunidade muçulmana francesa nunca leu o Charlie Hebdo, não lia. Talvez podia ver a charge numa publicação, poderia se sentir ofendida, certo? E se sentir ofendida, mas a maioria da comunidade francesa muçulmana nunca adotou uma atitude radical contra o jornal. Poderia protestar, certo? Poderia organizar uma passeata, entendeu? Mas são aproximadamente 6 a 7 milhões de muçulmanos na França. Certo? Foram 2 caras que foram lá. 2 caras. Porque aí é a questão do fundamentalismo, é a questão do fanatismo. Agora, se você sabe que na religião deles existe isso, tal, você está expondo o que você pensa. Você quer dar vazão à sua liberdade de expressão. O problema do fanático, do fundamentalista, é que ele não entende muito bem isso. Se ele entende que a religião é algo fundamental na vida dele, para ele se entender como ser humano, ele acha que essa ofensa é irreparável. Certo? E como dizia, não sei se foi Pier Paolo Pasolini ou Antonioni, ou algum diretor italiano, o assassinato é a forma mais absoluta de censura. É uma coisa assim. Certo? É a forma extrema de censura. É o assassinato. Certo? E a turma foi lá. Beleza? Agora, veja bem. Está aqui Maomé. Certo? Que tal isso aqui? E aí? Deus, Jesus atrás dele e o Espírito Santo, no ânus de Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você, como cristão, católico, evangélico, protestante, como você se sente? Ofendido? Tudo bem? É um direito seu. Você talvez se sinta muito ofendido. Não a ponto de ir lá matar o cartunista. Eu não estou dizendo isso. Certo? Você, eu. Mas alguém pode. Em nome de Deus. Deus não pode ser ofendido assim. Jesus. Pode existir essa pessoa? Pode. Pode. Certo? Aqui não é tanto direcionado à Santíssima Trindade, mas como é que é o conclave para escolher o Papa? É assim, ó. Aqui, ó, um cardeal atrás do outro, certo? O lobby gay no conclave. Então, a fumaça vem ou não vem? Virá? E agora, a fumaça vem? Enquanto isso, um cardeal atrás do outro.
Aqui, vamos fazer um trenzinho. É assim? Alguém da Igreja Católica se sentiria ofendido? Certo? Será que alguém poderia ser capaz de um ato extremo? Essa é a questão. Você entendeu? A sátira, a crítica, a ofensa, tudo bem, liberdade de expressão, mas ela não tem um limite? Ela é absoluta? Acima de tudo? Eu vou ser bem franco com vocês, moçada. Aqui, ó, uma topeira no Vaticano. Eu vou mudar os meninos do coro. Porque você sabe muito bem que uma das acusações do lobby gay no Vaticano é que pessoas de dentro do Vaticano mantinham relações sexuais com os rapazes do coro do Vaticano. Um era um rapaz nigeriano. E olha a outra, enfim, livre. Agora eu posso assumir o meu relacionamento com um membro da guarda suíça, que faz a guarda do Vaticano. Ele está insinuando que Bento XVI é homossexual. Você entendeu? Certo? Essa é a crítica. Até que ponto? A sátira, o humor. E aí? Ofende? Eu vou ser bem franco para vocês, moçada, pesquisando tudo do Charlie Hebdo, eu tive mais dificuldade de encontrar coisas sobre o judaísmo. Desculpa falar isso. Críticas a Israel tem, certo? Enfim, certo? Ele pode dizer, né? Hitler, super simpático. Saudações, saudemos os judeus. Isso é Gaza? Que é uma crítica à invasão que o Benjamin Netanyahu, Israel, fez na faixa de Gaza, certo? E matou gente pra caramba, mais de 2.000 pessoas. Então Hitler falou, saudemos os judeus. Vocês estão fazendo aquilo ali, é Gaza? É a mesma coisa que eu fazia com vocês? É uma crítica, certo? Israel quer atacar o Irã, beleza? Nós não apreciamos isto. E aqui Moisés com uma bomba no ânus. Moisés, gay, pederasta. É uma ofensa? Claro que é. Claro que é. Aqui, mais explicitamente, é o judaísmo. Há uma figura do judaísmo, que também está presente no catolicismo e no islamismo, certo? Mas e aí? Será que não poderia aparecer alguém que se sentiria extremamente ofendido, um extremista, um fundamentalista, certo? Que poderia ser levado a um ato extremo? Esse é o problema de você trabalhar com a fé das pessoas. Porque elas reagem de maneira diferente. Você entendeu? E pode aparecer uma delas que vai ser levada a um ato extremo e totalmente condenável. Mas o problema é que a liberdade de expressão também, ela ultrapassou um limite. Você ofendeu o próximo, certo? E aí toda essa questão da liberdade de expressão passa por, desculpa aí, um cinismo muito grande, que é o seguinte. Mostrei aqui para vocês várias charges do Charlie Hebdo, beleza, tirando para tudo quanto é lado. Certo? Aí ocorreu o atentado. Qual a primeira coisa que nós vamos fazer? Isso aqui é só para mostrar para você como que, às vezes, são 2 pesos e 2 medidas. O Charlie Hebdo, satírico, tal, muito bem. Mas, em 2011, o Maurice Siné publicou uma charge em que mostrava que o filho do Nicolas Sarkozy, ex-presidente da França, ia se casar com uma garota judia, muito rica. Ele fez a charge e escreveu lá, esse rapaz vai ter sucesso na vida. Quer dizer, estava casando, e o filho do Sarkozy disse que ia se converter ao judaísmo. O pessoal do Charlie Hebdo pediu que ele se retratasse. Ué, mas peraí, mas não é liberdade de expressão? Você vai ter que se retratar por quê? Porque ofendeu o judaísmo ou o presidente da França? O filho do presidente da França. Mas não é liberdade de expressão? Por que ele tem que se retratar? Ele pediu demissão do jornal. Ele falou, prefiro ser castrado. Eu não vou me retratar. Se a gente adota uma linha editorial que a gente pode avacalhar com todo mundo, então eu posso avacalhar com o filho do presidente da França e posso avacalhar com o judaísmo. Por que eu não posso? Certo? Beleza? Este humorista francês, certo? O Dieudonné, esse cara Dieudonné, é comediante, foi preso porque fez críticas aos judeus. Depois do atentado ao Charlie Hebdo. Mas não é liberdade de expressão? Aí a turma vai falar, não, Marcelo, mas é porque a França tem um peso muito grande da questão do Holocausto na Segunda Guerra, o antissemitismo foi muito forte, sempre foi muito forte no país, então tem que apagar isso. Mas pessoal, pera ali, então tem que valer para todo mundo.
Se o antissemitismo é muito forte, então o anti-islamismo também tem que ser. A França aprovou uma lei que proíbe que as meninas usem véu em sala de aula, porque é um costume muçulmano, mas crucifixo na parede pode ter. Crucifixo na parede pode ter. Aqui no Brasil mesmo, se eu não me engano, uma desembargadora lá do Rio Grande do Sul causou muita polêmica, porque ela mandou tirar o crucifixo da sala de audiência, sei lá. O Estado é laico. E aí? A liberdade de expressão, como é que fica? Ele não tem? Porque criticou judeus? Na França? É uma contradição? Ela vale ou não vale? Ou só para um grupo? Ou é só contra um grupo? É que nem o Latuf colocou na charge dele. Vamos desenhar os muçulmanos. Todo mundo rindo, crítica, uma liberdade de expressão. Agora vamos fazer caricatura com os judeus. Não, é antissemitismo. Alguém está querendo dizer alguma coisa do Holocausto que não aconteceu? Claro que aconteceu. Uma coisa horrível, que tem que ser lembrada para que nunca mais se repita. O sofrimento que aquele povo passou. Agora, quer dizer que você não pode fazer uma charge contra Israel, criticando os judeus. Por quê? É antissemitismo. Agora, contra os muçulmanos pode. É complicado. Certo? Essa discussão veio na esteira do ataque ao Charlie Hebdo. Certo? E aí, puxa, essa aqui também ninguém lembra. Esse cara aqui, esse blogueiro, ele está preso lá na Arábia Saudita. Ele foi condenado a 1000 chibatadas. Ele vai pagar em 20 semanas 50 chibatadas por semana. E ainda foi condenado a 10 anos de cadeia. Qual foi o crime dele? O crime dele foi criticar, certo, o rei do país. Tá? Ele criticou, certo? O governo monárquico. Inclusive, ontem faleceu o rei Abdullah, da Arábia Saudita. Ele criticava o governo monárquico da Arábia Saudita. E foi condenado a 1000 chibatadas. Certo? 50 por semana durante 20 semanas e 10 anos de cadeia. Você viu alguma passeata contra ele? Você viu alguma movimentação na mídia a favor dele? Alguma passeata a favor dele contra o governo saudita? Alguma manifestação da mídia a favor da liberdade de expressão? Ou será que isso não vai acontecer porque a Arábia Saudita é um país amigo dos Estados Unidos e o maior fornecedor de petróleo no Oriente Médio para o país? 2 pesos e 2 medidas. Liberdade de expressão. É complicado, pessoal. Aí você se apropria de um fato trágico, absolutamente condenável, em todos os sentidos, para vender uma ideia que no cotidiano não se pratica, que é seletiva. Aqui pode, não, ali não. Não dá. Você não pode ter 2 pesos e 2 medidas. E quando esse monte de líderes aqui, vamos agora passeata. Outra, você está achando que esse monte de gente aqui está na passeata do povão? Não, meu caro. A passeata que reuniu 1 milhão, 2 milhões de pessoas lá em Paris, ela foi pelas ruas, Jesus Charlie, sei lá o que, papapá. Isso aqui foi numa rua lateral, a segurança estava lá, eles se juntaram aqui, fizeram o cordão, andaram um pouquinho, todo mundo bateu foto e foram embora. Foram embora. Você acha que pessoas, de repente, extremamente impopulares, como, no caso, o François Hollande, que estava com a popularidade em baixa, ia dar cara a bater para 1 milhão de pessoas, a maioria aqui ia ser vaiada. Ia ser vaiada. Por quê? Porque foi a Paris para marchar pelo Charlie Hebdo, contra o terrorismo, pela liberdade de expressão. Beleza. Quem que são algumas figuras aqui? Deixa eu pegar o primeiro aqui. Pessoal, esse aqui, cadê ele? Acho que ele está do lado de cá. Certo? Mais um que estava lá. Antonis Samaras, da Grécia. Esse domingo tem eleição na Grécia. Já falei para vocês numa outra aula. Ele tolera o Partido Aurora Dourada. O Partido Aurora Dourada na Grécia é neonazista e xenófobo. Persegue imigrantes. Democracia, liberdade. E o cara vai lá marchar. Mariano Rajoy, da Espanha. Esse eu acho. Certo? Ele tem bigode, cara, só se ele mudou de posição. Eu acho que ele está por aqui. Essa aqui é a menina da União Europeia, Draghi, eu acho. O Mariano Rajoy, da Espanha, que é o chefe do governo, primeiro-ministro, instituiu a lei da mordaça contra protestos de rua e sua cobertura. Igual os protestos de rua que tiveram aqui no Brasil, teve na Espanha também. Ele botou uma lei contra. Certo? O Boubacar Keïta, esse é fácil achar, né? É o negão aqui, ó. É o senhor negro aqui. Certo? Da África Negra, certo? Do Mali, tá ok? Esse senhor aqui, lá do Mali,
Ele tortura e suprime direitos civis no país dele. O Ahmet Davutoglu, da Turquia, é esse cara aqui, ó. É esse aqui. No dia que estava tendo a marcha, o cartunista Mehmet Duzemil estava preso por criticar um líder muçulmano lá na Turquia. Certo? O Petro Poroshenko, que é esse aqui, ó. Esse aqui, perdão. É o presidente da Ucrânia, eleito em maio do ano passado. Dentro do país dele tem o Svoboda, que é o partido neonazista, e o The Right Sector, que é outro grupo também de extrema-direita que atuam no país. Todo mundo se lembra, naquela Eurocopa, o Balotelli tirando a camisa e comemorando. Perdão. Todo mundo se lembra que o Balotelli tirou a camisa e comemorou desse jeito, porque ele passou o jogo inteiro sendo chamado de macaco lá na Ucrânia. A torcida é neonazista, racista. E aí, liberdade? Entendeu? Benjamin Netanyahu. Pessoal, esse aqui é o caso mais esquisito. O presidente François Hollande pediu para ele não ir. Não ir. Ele foi por conta própria. Tá aquele aqui, ó. Benjamin Netanyahu. Certo? Ele invadiu a faixa de Gaza esse ano aqui, moçada, matou mais de 2.000 pessoas, 541 crianças, 250 mulheres e 95 idosos. Liberdade e direitos humanos, reprime os palestinos, liberdade de expressão. E outra, que é sensacional, presta bem atenção. Você está fixando bem essa imagem aqui, né? Beleza? Marcha dos líderes lá em país, sensacional. Que tal essa primeira página aqui do jornal ortodoxo judeu israelense, Ha-Mesafer? Que tal? Marcelo, não estou entendendo nada, é a mesma coisa. Não, presta bem atenção. Olha essa imagem aqui. Você olhou bem, né? Todo mundo aqui, eu não falei da Angela Merkel que está aqui. A Amélie Hidalgo, certo? Que é prefeita de Paris. Essa moça que eu já falei que é da União Europeia, estou esquecendo o nome dela. Tá bom? Tá todo mundo vendo aqui? Beleza. No jornal israelense, não tem mulher. Primeira página, não tem mulher. É um jornal ortodoxo, certo? Radical, ultra-ortodoxo, religioso, que não aceita muito bem a participação de mulher na política. Então, Photoshop, sei lá o quê, tira as mulheres da foto. É só homem. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Você entendeu? Não vai, moçada. Não vai. Você não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Por isso que, ainda bem, que ultimamente tem se mostrado o maior estadista que a gente tem hoje, ou um dos, na atualidade no planeta, apareceu alguém sensato. A liberdade de expressão não justifica uma ofensa à fé. Você pode até fazer a crítica à religião, a crítica à igreja, a crítica a isso ou aquilo. Agora, ofender é complicado. Você está ofendendo o próximo. Você não sabe qual é o tipo de reação que vai vir. Você não sabe como que o cara, como ele pensa a religião na cabeça dele. Como eu falei, a questão do fundamentalismo. E até o exemplo que o Papa deu foi uma coisa que deixou muita gente não chocada. Mas isso aqui foi no avião, ele estava conversando com os repórteres. Certo? Olha só o que ele falou. Você entendeu? Pô, pessoal, presta bem atenção, nós estamos falando do líder da igreja que tem Jesus Cristo como uma das figuras principais, ou que seja, Jesus. E todo mundo se lembra ele na Bíblia, por se te bater na face esquerda, oferece a direita. Todo mundo se lembra. Agora, meu caro, pelo amor de Deus, vamos ser franco. Vamos olhar o mundo que nos cerca. Quem que é capaz de fazer isso? Só gente iluminada, moçada. É tipo Jesus Cristo, São Francisco Xavier, Gandhi, Buda, você entendeu? Madre Teresa. Esses caras são iluminados. É 1 em 1 milhão. Entendeu? Um cara que te ofende, eu dou outra face. Você viu, ele fez a menção de, pô, você vai falar mal da minha mãe?
Você pode esperar um soco. Pô, você está ofendendo a minha mãe. Eu sou humano. O Papa fazendo isso aqui, ele assumiu profundamente a condição de humano que ele tem. Certo? Ele é imperfeito. Então, se você ofende alguém que me é muito querido, por quem eu não sei qual pode ser a minha reação. Nós somos humanos. Então, você tem que pesar. Você pode criticar, você pode satirizar o humor, mas você não pode exagerar na ofensa. Certo? Agora, presta bem atenção, moçada. Foi ele falar isso aqui, o Papa falar isso aqui. Ah, pra quê? Aqui, ó. Aqui. O Papa tem que calar a boca, pô. O Papa tá errado. Ele que tá certo. O Papa tá errado, é melhor ficar quieto. Ou o outro, aqui, ó. Demagogo. O Papa é demagogo, pô. Que é isso? O Papa é demagogo, que tá falando besteira. O outro, aqui, ó. Francisco pisou na bola. Pisou na bola. Desculpa aí, moçada. É aí que a turma aqui no Brasil não aceita isso. Não aceita, pô. Você viu? O Papa falou, você pode criticar. Você tem liberdade de expressão. Você não pode ofender. Você não pode exagerar na ofensa. Você está mexendo com uma coisa que é muito cara para outra pessoa. E existem pessoas que agem de uma maneira impensada. E cometem atos extremos e injustificados, como os atentados que eu falei para vocês. Foi isso que o Papa disse. Em nenhum momento ele defendeu violência nem nada. Não, o Papa pisou na bola. O Papa está errado. Não é liberdade de expressão. Ah, é? É liberdade de expressão? Então vamos fazer o seguinte. Da próxima vez que acontecer isso aqui, ninguém aqui no Brasil vai abrir a boca para falar alguma coisa. Você lembra disso aqui? Aquele pastor que chutou a santa? Meteu o bico na santa, quebrou ela no programa de televisão. Você lembra dele, o Sérgio Von Eld? Acho que era da Universal. Aqui, ó, meteu o bico em Nossa Senhora, doutor. Mas meteu o bico, fala para mim, ele não teve que fugir do Brasil? Quantos católicos, de repente, naquele momento, não ficaram com vontade de meter uma bala na cara dele? Quantos que não disseram, esse filho da... você tem que matar esse cara? Quantos não disseram? Quantos não pensaram? Epa, liberdade de expressão. É absoluto. É absoluto. Você entendeu? Então, moçada, esse discurso é muito complicado. É de gente que quer escrever o que pensa, quer escrever o que quer, independentemente de provar o que está escrevendo, de ofender outra pessoa, e acha que é intocável, que não pode ser condenado por isso. Se eles pensam assim, então o bispo pode meter o pé na santa. Então qualquer um pode ir lá e mijar na porta da igreja. E você não vai falar que é uma ofensa. Não, é liberdade de expressão. Se você não concorda com isso, então ela tem limite. Para você não ofender. E não gerar uma reação contrária. Que infelizmente pode ser irracional, extremada e levar ao assassinato de uma pessoa. O fanatismo é isso. O fundamentalismo é isso. Agora, por que os nossos amiguinhos aqui estão pensando desse jeito? Porque essa turma, que é a turma mais conservadora, que nos últimos tempos tão mal tem feito ao jornalismo brasileiro, doutor, é porque parece que o Papa é profeta. Até parece que ele vê a coisa. Em 16 de dezembro, numa audiência do Vaticano, ele foi muito claro. Os maiores pecados da mídia são calúnia, desinformação e difamação. São os maiores pecados da mídia. Você não pode desinformar, caluniar e difamar em nome da liberdade de expressão. Você não tem o direito de fazer isso. E sabe por que os amiguinhos ali se sentiram ofendidos? É por causa disso aqui, doutor. Vamos analisar o Brasil. Olha, eu nem entrei no lado político, porque a turma fala, então eu nem peguei coisa política. Vamos lá. Está aqui, ó. Se bem que lá no fundo tem uma, mas vai lá. Escola base. Quem que não lembra desse caso? Foi em 94. Olha o que saiu. Kombi era motel na escolinha do sexo. Pessoal, a vida dessas 4 pessoas aqui foi arruinada. Era uma escola em São Paulo, de repente surgiu uma acusação que havia assédio, que havia estupro de menor, de vulnerável, sei lá, que estavam sendo assediadas, crianças eram assediadas, você entendeu? Uma coisa horrível.
o delegado dando declarações, corda, papapá, papapá. O que aconteceu depois? Não. Relatório mostra que não houve nada. Nenhuma criança foi violada, nenhuma criança foi abusada, ninguém foi nada. A escola fechou, a vida deles acabou, certo? Agora, pergunta se algum desses órgãos de imprensa aqui, até hoje, se retratou com o mesmo destaque que eles deram para isso aqui. Pergunta se eles já pagaram a indenização que eles estão pedindo por todo o dano que foi feito. Já são 20 anos, pergunta se eles receberam alguma coisa. Pergunta se eles tiveram direito de resposta. Na mesma proporção em que foram ofendidos. Tiveram? É isso que o pessoal está acostumado no Brasil. Eu posso falar, eu posso caluniar, eu posso mentir. E não vai acontecer nada. E não vai acontecer nada. Certo? Ainda mais agora que o Supremo Tribunal Federal acabou com a lei de imprensa, que bem ou mal era um resquício da ditadura, mas estabeleceu algum parâmetro. Não tem. Não tem. Não tem direito de resposta. É uma lei do senador Roberto Requião que está tramitando no Senado, para você ter direito a responder. Porque os caras são absolutos. Eles podem falar o que quiserem e não acontece nada. Aqui. Fala para mim. Todos nós acompanhamos o caso. A menina caiu do prédio. Foi uma tragédia. Tem câmera lá mostrando, certo? O casal indo no supermercado, voltando, papapá, papapá. Agora apareceu outro dia dizendo que o sogro também pode estar envolvido. Não sei. Quem vai determinar isso é a polícia. O promotor oferece a denúncia. O juiz leva a júri. Pessoal, uma capa dessas aqui, como que uma revista se coloca no papel de juiz? Ela está falando, baseado nas informações da Polícia de São Paulo. Foram eles. Isso não pode ser feito. Como que você vai esperar um júri isento? O júri vai estar totalmente massacrado pela opinião pública. Se você entrasse no tribunal do júri para analisar esse caso, claro que vão ser apresentadas as provas, tal, você já entra predisposto a condenar. Uma revista não é juiz. Ela não pode exercer o papel de júri. Como que ela afirma peremptório? Foram eles. Quantos casos de erro judicial nós já vimos? Quantos? Isso tem que ser decidido na esfera judicial, não numa capa de revista. Como que eles iam esperar um julgamento justo? Eles já estavam condenados antes de entrarem lá. Eu até posso, com tudo que eu vi desse caso, achar que eles têm culpa no cartório, mas eu posso fazer um pensamento para mim. Eu posso até externar esse pensamento com outra pessoa, mas eu não tenho direito de acusar num meio, uma publicação que vai afetar o país inteiro, a opinião pública. Isso é complicado. Você entendeu? Outra, aqui. Eu botei aqui, não parece uma obsessão? Olha só. Parece milagre, regime. Adeus ao penezinho, regime. Emagrecer, regime. Dieta sem fome, regime. Por que é ruim proibir a venda de remédio? Pessoal, a quem que interessa isso aqui? A quem interessa isso aqui? A quem? Ainda mais nesse caso aqui, receitando um remédio, ou melhor, endossando a opinião de que um remédio, que segundo a Anvisa deve ser usado para o combate ao diabetes. Essa é a prescrição dele, combater o diabetes. A autoridade médica sanitária diz que aquilo ali, para o benefício da população, das pessoas que são diabéticas, deve ser usado no tratamento do diabetes. Não, a gente endossa, é bom para emagrecer. Ela está pensando em quem? No leitor ou nela? Há algum interesse nisso? A quem interessa uma manchete dessa? É manipulação? Pode ser. Você entendeu? E aí? O que acontece se ela estiver errada? Qual é a pena? Qual é a penalidade por botar em risco a saúde das pessoas? Se o medicamento não é prescrito? E aí? Não acontece nada. Certo? Não é uma maravilha? O único lugar do mundo em que 5,91 é mais que 6,5 e que 5,92. Não é essa. Por acaso, alguma correção foi feita? Algum pedido de desculpas? Algum erramos? Não! A gente publica e fica. É isso aí. Ainda mais quando você tem alguém com tomate pendurado no pescoço, lembra?
Meu Deus, é o caos, é o tomate e tal, beleza. Induzindo você a pensar o quê? E o pessoal se corrige? Não. O único lugar do mundo em que 4,7 é mais que 5, 5,8 e 6. E aí? Então você quer saber por que veio toda essa questão de liberdade de expressão, aqueles carinhas revoltados ali, criticando o Papa, porque, pessoal, o debate é esse aqui, ó. O debate é esse. É esse o debate. E aí eu sei que, desculpa, moçada, vai, censura, bolivarianismo, meu caro, não tem nada a ver com censura nem nada. Nada disso. Você quer saber, eu peguei aqui a regulação de mídia nos Estados Unidos. Você quer saber qual é a parte que pega da coisa? É essa aqui, ó. A propriedade cruzada de meios de comunicação é proibida. Assim, uma mesma empresa não pode ser proprietária de um jornal e de uma estação de TV ou de rádio na mesma cidade. Você entendeu, Rede Globo? Você entendeu, Rede Bandeirantes? Você entendeu o grupo RBS? Alguém está falando de censura? Alguém está falando de proibir a liberdade de expressão? A liberdade de opinião? Não, doutor. O medo é esse. O medo é esse. Aqui, ó, naquele país comunista, Estados Unidos da América. É assim que é a regulação de mídia lá. Certo? Aquele país bem comuna. É esse que é o problema. Você não pode ter oligopólio, monopólio. Não pode. Você não pode concentrar. Não pode ter propriedade cruzada. É isso. É isso que está por trás da coisa. Não tem nada a ver com proibir a expressão da pessoa. O Brasil é livre. Todo mundo fala o que quer. Fala para mim que programa que você já viu no Brasil ser censurado. Qual foi? Qual música? Qual peça de teatro? Qual revista? Qual capa de revista? Qual manchete de jornal? Pode continuar livre. É isso aqui que dói. É isso aqui que não se quer discutir. Numa lei que é de 1963. Quer dizer que, moçada, 51 anos o Brasil não mudou, vai continuar com a mesma lei? Por que teve que fazer outro Código Florestal? Por quê? Porque o país mudou. Em telecomunicações, não. O medo é esse. Então eu coloquei aqui a regulação de mídia nos Estados Unidos e naquele outro país comunista também que tem aquela velhinha bolivariana, Elizabeth II, o Reino Unido. Principalmente depois daquele caso do News of the World, do Rupert Murdoch, que teve que fechar o jornal, porque tinha grampeado gente, violado e-mail, certo? Para fazer sensacionalismo no jornal dele, certo? Então está aqui para vocês como funciona a regulação de mídia no Reino Unido. Como é que funciona? Multa, direito de resposta, proteger a privacidade do cidadão, certo? Beleza? Inclusive nos Estados Unidos também tem uma coisa legal. Exibição de pelo menos 3 horas semanais de programas infantis educativos, certo? Proibição de cenas consideradas indecentes na TV. Todo mundo se lembra que uma dessas cenas aí foi aquela apresentação do Super Bowl, que o Justin Timberlake estava com a Janet Jackson e sem querer mostrou o seio dela. Foi multada a emissora. Foi considerado indecente. Embora tenha sido uma falha, o seio dela ficou à mostra. É isso, é regulação. Está proibindo o que vai aparecer? Não, mas você tem que ter regras. Agora, no Brasil, é isso aqui que dói e que ninguém quer discutir. Então, quando vem com esse negócio de liberdade, cuidado com o que você está defendendo. Liberdade de imprensa é que nem Voltaire dizia. Eu posso não concordar com o que você diz, mas eu defendo até a morte o direito que você tem de dizê-lo. Eu também sou a favor disso. Eu não quero ninguém proibido de dizer o que pensa no meu país. Mas comprar esse discursinho besta, que veio com esse Jesus Charlie, essa liberdade de imprensa seletiva, e aqui no Brasil pode tudo? Aí não. Certo? Então tem muita coisa por trás desse negócio. Tá? Você vê que foi um episódio trágico, tristíssimo, absolutamente condenável, mas que vai servindo de pretexto para você plantar determinadas coisas que não correspondem à realidade. Tá certo? Pessoal,
matamos aqui, certo? Espero que vocês tenham aproveitado. E aí, se fosse para falar assim, tá vendo como que é legal? Usufruindo, e eu vou falar mesmo, tudo bem, não? Usufruindo do direito que você tem, a liberdade de expressão, você é convidado a avaliar a minha aula no final da aula. Você tem de 1 a 5 para avaliar. Avalie do jeito que você quiser. O país é livre, certo? O país é livre, tá vendo? Ninguém vai pedir para você aqui avaliar de uma maneira ou outra. Fica a seu critério. Você é senhor da sua opinião. Mas, não seja emprenhado pelo ouvido. Pense, se informe. Entendeu? Senão você está sendo manipulado. Tá joia? Um abraço, moçada. Até mais. Gostou dessa aula? Ela está disponível no site do LACENEM na internet. Se você gostou, curta e compartilhe. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou dessa aula? Então acesse lacenem.com.br, assista o restante dessa aula e muito mais. Conheça o nosso método pragmático para o Enem 2015. São 600 aulas prioritárias. Sabe quanto custa? Você vai nem acreditar, R$1 por dia. Clique aqui e confira.